Quando falamos em terceiro setor, ESG e contratações públicas, muita gente ainda enxerga esses temas como três mundos totalmente diferentes. Mas a verdade é que, na prática, eles se encontram o tempo todo. E entender tudo sobre essa conexão deixou de ser um diferencial e passou a ser uma estratégia. E para falarmos sobre isso, hoje eu recebo ela, olha só o currículo, ela é advogada, especialista em direito administrativo com ênfase em licitações e contratos e mais tudo isso que vai aparecer na sua tela agora. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no Boletim Diário, a professora Priscila Mota. Obrigada, professor Ricardo, pela apresentação e pela condução desse espaço. Eu quero começar agradecendo, a FOSET, toda a equipe, pelo convite, pela oportunidade de dialogar sobre um tema tão atual e necessário. Meu nome é Priscila Mota, como o Ricardo já mencionou, sou advogada, professora e coordenadora pedagógica na área de contratações públicas e terceiro setor. Atuo diretamente com licitantes, empresas e organizações da sociedade civil e entidades sem fins lucrativos em geral, assessorando desde a estruturação jurídica para participação nas contratações públicas até a formalização, implementação e aprimoramento de programas de integridade e compliance, tá? Tanto para empresas privadas quanto para essas entidades. Minha atuação é muito prática. Eu trabalho no dia a dia com quem está do outro lado da edital, preparando documentação, estruturando a governança, prevenindo riscos e ajudando essas organizações a se posicionarem, de forma segura, ética e competitiva perante a administração pública. E além da advocacia, atuo como professora e coordenadora pedagógica de MBA de Gestão Pública, licitações e contratos, ou seja, sempre no direito público, formando profissionais que lidam com licitações, parcerias, com poder público e gestão institucional, sempre com foco em legalidade, eficiência e impacto social real. Então, trazendo aqui a minha vivência prática, jurídica e acadêmica, eu gostaria muito, estou muito feliz em contribuir hoje com um tema sobre ESG, no caso, sobre a questão ambiental, social e governança nas contratações públicas, e principalmente, o papel estratégico do terceiro setor neste contexto. Professor, eu agradeço do lado de cá, em nome de toda a família Forset, pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Você que nos acompanha, se eventualmente ainda não conhecia a professora Priscila, está aparecendo aqui embaixo, para que você conheça um pouco mais. Tem o Instagram da professora e também vai aparecer para você o portfólio da professora. Lá no site você encontra muito mais de tudo isso que ela falou aqui brevemente. Professora, aproveitando aqui a sua agenda, vamos falar aí, quando a gente comenta aqui o tema, muita gente pergunta, por isso fomos atrás aí da professora, ESG dentro das contratações públicas, o que esse conceito significa, afinal, professor, e qual o papel real do terceiro setor neste processo? Por favor, o espaço é todo seu. Obrigada. ESG, quando a gente fala dessa sigla, no mundo corporativo, ela é bastante familiar, mas é muito recente nas contratações públicas. Vem, uma sigla inglesa, Environmental, Social and Governance, que quer dizer critérios ambientais, porque no Brasil é ASG, que é critérios ambientais, sociais e de governança. Então, quando a gente traz o ESG, no caso, dentro das contratações públicas, torna-se uma lente de decisão, ou seja, as contratações públicas elas não objetivam apenas preço, mas o impacto dessas contratações, a responsabilidade que elas geram e sustentabilidade. Então, onde é que entra o terceiro setor nesse segmento de ESG e contratações públicas em geral? É o braço, o que é o terceiro setor? É o braço operacional do impacto social. Ele nasce exatamente para executar aquelas políticas públicas, com foco em resultado real. Porque o que a gente vê muito leis que, de fato, não chegam nos resultados concretos e efetivos. Então, quando a gente fala de terceiro setor, é, de fato, vir com esse resultado, objetivando direto esse resultado social, inclusivo, com equidade,
acesso a direitos e inovação social. Quando a gente fala de Estado, a gente fala de primeiro setor, né? Que é aquele que regula e financia. Quando a gente fala de setor privado, a gente está falando de segundo setor. Muitas vezes é aquele que tem foco apenas econômico. Quando a gente fala de terceiro setor, que são essas entidades sem fins lucrativos, a gente fala de impacto com propósito, especialmente em áreas bem sensíveis, né, como saúde, educação, assistência social, cultura e meio ambiente. Então, quando falamos em ESG ou ASG no português, nas contratações públicas, a gente não fala mais de terceiro setor, que isso é algo acessório, mas algo estrutural para que realmente tenham o seu verdadeiro fim social as contratações públicas. Professora, você tocou num tema aqui que eu amei, porque hoje muito se fala quando é o tema equidade, né? Eu vejo hoje, tivemos aí algumas alterações lá no portal Compras Gov, e o tema surgiu aí, muita gente ligando aqui, mandando mensagem para entender um pouco mais disso. Então, se possível, professora, dentro do nosso tema aqui, né, qual o papel do terceiro setor, né, para transformar esse conceito em um impacto real aí dentro das contratações públicas? Se você puder explorar um pouco mais sobre isso, por favor, professora. Quando a gente fala de equidade, de fato, o que é equidade? Equidade é tratar desigualmente os desiguais para gerar uma justiça social. E isso é um preceito constitucional, vai além das contratações públicas. Então, o terceiro setor, ele faz isso na prática todos os dias. Enquanto o Estado, muitas vezes, atua de forma padronizada, as entidades sem fins lucrativos, o terceiro setor em geral, no caso, elas conseguem customizar essas políticas públicas, alcançar realmente o público vulnerável, realmente medir, monitorar esse impacto social real. Então, nas contratações públicas, isso traduz em projetos que atendem populações em situação de vulnerabilidade, crianças, idosos, pessoas com deficiência, comunidades periféricas ou rurais. Eu, por exemplo, aqui no escritório, a gente assessora uma entidade sem fins lucrativos que ela é focada em saúde animal. A gente constrói, né, no caso, participa das licitações, chamamentos públicos, de fazer o gerenciamento, execução e operacionalização de hospitais públicos para animais. Então, quando você entra hoje no hospital público gerenciado e executado e operacionalizado por uma entidade sem fins lucrativos, você parece que está entrando no hospital de gente, né, como se diz. Então, é algo que realmente a gente consegue detectar, no caso prático, a mudança quando a gente entrega, né, essa operação para o terceiro setor. Então, o terceiro setor, ele não apenas executa contratos, ele realmente transforma indicadores em pessoas reais beneficiadas. Então, quando falamos de ESG e equidade, não basta mencionar apenas inclusão pro forma em edital. É preciso, de fato, que aquela entidade demonstre capacidade técnica, experiência social e governança para que a gente consiga transformar esse conceito em resultado concreto. Sensacional, professor. E se você que está acompanhando aqui, eventualmente está aí, mas como assim? Eu não conhecia ainda a professora Priscila. Então vai lá, vai se espantar lá, vai lá no Instagram dela, olha quantos seguidores que ela tem, olha quanto conteúdo ela distribui para todos nós. É uma verdadeira especialista aí no tema e tem também, está aparecendo mais uma vez aí para vocês, o site, né, onde tem o portfólio aí da professora também. Priscila, eu quero aproveitar, já é uma tradição deste quadro, agora nós vamos falar de erros, né, professora? Então, por favor, ó, na sua visão, quais são os principais erros aí que mais comprometem, né, a efetividade aí do ESG nas contratações públicas? Por favor, professora. A gente hoje percebe que quando a gente fala de ambiente, de sustentabilidade, são temas, né, um pouco assim midiáticos. Então, muitas vezes, instituições e empresas utilizam isso como marketing institucional. Então, para mim, o erro assim crucial, principal, é quando se pega uma ESG que realmente não atende o resultado concreto, mas é só pro forma, apenas para marketing institucional.
Fora isso, alguns erros são bastante comuns quando a gente se depara no momento, principalmente aqui no escritório, que a gente prepara, né, programas de integridade, verifica os valores, né, dessas instituições para colocarem à disposição do poder público para a participação de parcerias. A gente vê algumas, né, que vêm até nós com o SG só o papel. Então, sem indicadores, sem metas e sem fiscalização. Então, nosso papel, principalmente quando a gente prepara essas entidades, né, no caso a empresa, enfim, todas as pessoas, né, interessadas que vão participar de licitações, é que, de fato, elas cumpram o que estão ali no papel. A gente também vê outro erro bastante comum, são editais genéricos, que falam de sustentabilidade, como eu falei, é um tema midiático, mas não exigem dentro, por exemplo, de contratações de chamamento público e de terceiro setor, plano de trabalho consistente, que de fato seja convergente mesmo, né, com o ESG. A gente verifica também mais um erro comum, falta de governança das organizações contratadas, o que gera, muitas vezes, recusa, né, e penalidade e judicialização. Outro erro muito comum que a gente consegue perceber é que eles confundem impacto social, o resultado concreto e sustentável, com assistencialismo. É totalmente diferente. Porque quando a gente fala de impacto social, a gente precisa mensurar esses resultados dessas contratações. Então, quando você fala de ESG, não é mais pro forma, não é mais modismo, de fato um método, é controle, é compromisso. E quando isso não acontece, o conceito daquela instituição, ela perde credibilidade e vira apenas um discurso bonito. Professora, sensacional, viu? E eu quero aproveitar também, porque eu sei que muita gente deve estar vindo aí pelo Instagram da professora. Então, se eventualmente você não conhece ainda aqui a Forsete, vai aparecer aí para você também, ó, @licitaforsete. Semanalmente nós vamos atrás aí de especialistas para dar um show aí para vocês, assim como está fazendo aqui a professora, que eu tô aqui, professora, de verdade, conversa de bastidores aqui, admirando aí o quanto você fala sobre esse tema com propriedade, você vivencia isso, né? Então, tá aparecendo aí para vocês também um pouco mais do portfólio da professora, onde todos nós, né, podemos aí ter acesso a tudo aí o que a professora já atua a referente ao tema aí. E, professora, vamos lá, uma dúvida que chega aqui com uma certa frequência também. Já podemos afirmar aí o tema ESG, ele já funciona como um fator de vantajosidade aí dentro das propostas, no tema licitações públicas? Por favor, professora. Sim, o ESG, né, já funciona na prática, um fator de vantajosidade nas contratações públicas, você se torna realmente competitivo, tá? Então, quando a administração pública busca hoje não apenas o preço, mas sim uma execução com segurança institucional, redução de riscos, uma capacidade de entrega com responsabilidade, aquela instituição, com certeza, ela já tem uma vantagem competitiva bem maior do que a concorrente. Então, os elementos que compõem para ter essa vantajosidade de fato, né, no caso concreto, é governança de fato, integridade, responsabilidade social e sustentabilidade. Isso, com certeza, influencia na decisão administrativa. Mas como é que isso influencia e como é que isso impacta na escolha do contratado ou parceiro, que especialmente em contratações continuadas, na avaliação de risco e confiabilidade daquela organização, quando acontece a gestão e fiscalização de contrato, quando a gente consegue reduzir conflitos e sanções, a continuidade da relação contratual e a renovação de parcerias, e a credibilidade institucional perante órgãos de controle e gestores. Gente, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Na prática, a gente consegue perceber empresas e essas instituições, principalmente aí que participam do terceiro setor, aqui eu falo do escritório, a diferença de quando ela não tinha um programa de integridade de fato, ou seja, só um proforma, mas hoje que realmente reflete os valores, reflete o pensamento e os procedimentos internos daquela empresa ou instituição, a gente consegue diminuir muito os riscos, a gente consegue diminuir fraudes,
corrupção, porque se eu tenho bem pautado, por exemplo, um canal de denúncias dentro da minha empresa, que lá todo mundo tem que determinados valores, conduta ética. Se eu tenho isso bem claro na minha instituição, ou seja, no meu código de ética, no meu programa de integridade, compliance, isso vai refletir na escolha daquela instituição ou entidade ou empresa nas contratações públicas. Então, gente, o ESG ela deixou de ser discurso. Ela realmente virou um critério prático, onde gera confiança administrativa para quem está ali dentro da administração pública. Então, organizações que estruturam governança, integridade, elas são consideradas instituições seguras, previsíveis e aliadas ao interesse público, que é o objetivo final de qualquer contratação pública, atingir, chegar de fato no interesse coletivo. Então, quem ignora esse movimento perde competitividade e aumenta sua exposição a riscos. Professora, para finalizar aqui o nosso encontro, aí você falou aí várias vezes, né? Para eu sair ali do momento só discurso, vamos usar a brincadeira agora do Instagram ali, para eu sair do sabor ESG e realmente ter isso incorporado, né, dentro aí da minha instituição. Qual a dica de ouro aí que você pode deixar para quem está acompanhando o nosso vídeo até aqui? Por favor, professor. Principal dica que eu falo para instituições sérias é trazer esse USG, Programa de Integridade, na prática, ou seja, realmente mecanismos, é um sistema de mecanismos, procedimentos que realmente convergem ali com aquela instituição e refletem ali o seu dia a dia. E não mais pro forma, não mais um papel que você pega regras e você apresenta para o mercado como um marketing institucional. E isso significa estruturar bem a sua governança, ter indicadores claros, porque, obviamente, se você tem uma boa governança, se você tem uma boa integridade, conduta de ética, você tem que apresentar relatórios, indicadores claros. Alinhar o ESG ao plano de trabalho e, claro, né, documentar práticas e resultados. Então, se você faz periodicamente, por exemplo, treinamento e capacitação dos seus colaboradores, isso são considerados documentos práticos, né, e comprobatórios para você construir, no caso, uma certa competitividade, uma certa integridade, uma certa ética em relação aos seus concorrentes. E não apresentar, por exemplo, um papel. A gente observava muito, né, que quando iniciou, né, a 1433, por exemplo, que teve o programa de integridade compliance ali como meio de desempate, eu conheci vários concorrentes dos meus clientes e, de fato, eu derrubei muitos porque eles assinalavam o programa de integridade. E quando você faz isso, você você não está apresentando um programa de integridade de fachada, você está declarando falsamente algo que você não tem. Então, a dica que eu falo para vocês é não ter apenas, mas de fato refletir, porque a administração pública ela vai investigar mesmo se você, entidade, é segura, é íntegra, é ética, como você mostra ali naquele papel. Então, hoje, a estratégia é essa, é sair da forma e vir para o resultado concreto e sustentável. Então, quando você alinha propósito, legalidade e sustentabilidade, aí, minha gente, é só correr para o abraço. Muito bom, professora. Você representou bem o papel do que é este quadro aqui, trazer especialistas para tocar aí na dor, né? Coisas na prática que estão vivenciando. E você comentando aí, professora, eu percebi e lembrei aí, atualmente, tem um dos portais, né, o maior portal público aí, tem lá agora para assinalar que você você segue ali com a equidade dentro da sua empresa. E tá todo mundo ali vai assinalando. Programa de compliance, então, o pessoal vai participando de portais eletrônicos e vai colocando o que tem. E a professora bem mencionou, né? Você realmente tem isso? E aí eu amei porque a gente estava até rindo nos bastidores, que aí você comentou aí, né? Eu derrubei um monte de empresa. Tá aí, ó, a professora trouxe a dica aí, você tem que se preparar antes, não é isso, professora? Isso é estratégia. Os meus clientes, eles não têm proforma, eles realmente têm programa de integridade, compliance,
de fato, que representa a sua instituição e gera segurança, com certeza, na escolha da decisão administrativa. Então, gente, essa é a vantagem competitiva, é você não só apresentar, mas realmente refletir isso no momento da contratação. Porque, Ricardo, falar de ESG nas contratações públicas é falar de futuro. Mas é um futuro que começa agora, com escolhas mais responsáveis, mais técnicas e mais humanas. Eu estava, semana passada, no Congresso, palestrando sobre o Programa de Integridade e Compliance, e uma empresa, uma ME, ela perguntou, professora, mas essa questão de programa de integridade eu vejo muito mais a realidade de grandes empresas, multinacionais, enfim. Falei, vou te dar um exemplo aqui, como é importante você ter um programa de integridade, não quando você só visa a contratação com a administração, mas também quando você quer ter uma maior saúde financeira na sua empresa. Vamos lá. Quantas multinacionais, quantas empresas maiores, elas participam de licitações, elas têm maior capacidade técnica, operacional, enfim, ganham as licitações. Elas têm que escolher suas subcontratadas ou seus fornecedores. E ela tem um programa de integridade bem feito, tá? Que demonstra realmente o que ela representa, quais são os seus valores, qual é a ética ali daquela empresa. Você acha que ela vai querer alguma empresa ME que não está diretamente ligada com a administração pública, porque muitas vezes a pessoa só se importa, né? Eu não vou contratar agora, ou então na minha cidade não precisa. Mas você pode deixar de vender se você não tiver valores convergentes com essa empresa. E como é que ela vai saber que você tem essa integridade, esses valores, esse modo de operar através de um programa de integridade? Então, a tendência é que essas grandes empresas elas não vão querer mais se vincular com empresas que não têm os mesmos valores, que ou de alguma forma já foi alvo de alguma investigação ou algum indício de fraude. Então, gente, vocês têm que pensar um pouquinho fora da casinha. Então, grandes empresas e pequenas empresas vão sim precisar para ter esse programa de integridade para realmente continuarem competindo no mercado privado e público. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, quer saber como virar cliente da professora Priscila Mota, está aparecendo aqui o Instagram da professora e também todo o seu portfólio. Professora, eu agradeço aqui em nome de toda a família Forset, seu tempo, disponibilidade e o tema proposto aqui. Sensacional começar essa temporada aqui, 2026, com temas novos como esse e tão atuais, a professora bem colocou, né? Isso é para um futuro, mas um futuro bem próximo. Você precisa se atentar. Você, empreendedora e empreendedora, se atente a esse vídeo, joga aí nos grupos, todo mundo tem um grupo de licitação, repasse esse vídeo, faça essa entrevista, né? Rolar aí, porque com certeza vai impactar muita gente. Professora, fica aqui o convite público, quem sabe a próxima gravação nós faremos aqui no estúdio da Forset. Então, eu quero agradecer mais uma vez aí todo o seu tempo, a sua disponibilidade e com a sua vinda, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora. Essa foi a professora Priscila Mota falando aí sobre o ESG nas contratações públicas, um tema novo aqui no canal. E quem mais você quer ver? Qual o próximo tema que você quer ver aqui no nosso canal? Não deixe de colocar aqui nos comentários. Até a próxima!